Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho mais de Seiko? Eu sei que está todo mundo interessado em Oriente hoje, mas eu vou falar um pouco de Seiko. Perguntaram para mim esses dias atrás o que eu mais gostava da Seiko. Uma pergunta bem inusitada para no momento e eu respondi. Eu até depois eu fiquei analisando a minha resposta e eu acho que eu respondi da maneira correta, né? O que eu mais gosto da Seiko realmente é a história por trás de cada modelo, é a história por trás de de toda a indústria, né? Da indústria de relojoeira da Seiko. Então, para quem não sabe, a Seiko foi fundada em 1881, então é uma empresa já centenária, ela já tem mais de 140 anos, então 141 anos esse ano formou-se. E olha só, para quem não sabe, tudo isso foi possível graças à abertura que começou a ter no meado do século XIX, começou a ter a abertura política do Japão com a era Meiji, e com isso começou a chegar bastante produtos importados, e o Japão começou a também mandar muita coisa para fora também, então começou a ter um certo comércio, porque até então era bem fechado ali, né? E isso possibilitou várias e várias oportunidades, né? Então, quando Kintaro Hattori, já com seus 14, 15 anos, já consertava relógios de bolso, né, das máquinas suíças, eu trabalhava numa relojoaria em Tóquio, e isso fez com que ele aprendesse o ofício de conserto de relógio, e com seus 21 anos ele funda então a Hattori Tokei Ten, né, que era uma empresa que vendia, né, relógios suíços e consertava relógios, então, certo? Em 1892, para quem não sabe, a Seiko, então, juntamente com um engenheiro, ele consegue então fundar a Seikosha, né? Para quem não sabe, Seikosha é casa requintada, né? Mais ou menos uma coisa assim, ficaria a tradução, loja de requinte, uma coisa mais ou menos por ali, numa tradução mais livre, certo? E a Seikosha, ela começa a fazer então os seus primeiros relógios de parede, tá? Eles importavam um maquinário suíço, um maquinário alemão, não lembro de onde que era, e eles começaram então a fazer as caixas, faziam as caixas em madeira lá no Japão, colocavam a máquina dentro, um mostrador, e montavam um relógio para ser distribuído dentro do mercado japonês. Logo depois começaram então a fazer relógios de bolso e também relógios despertadores. Então, logo, isso aí foi o início da Seiko, lá no século XIX. Na entrada do século XX ali, a Seikosha, ela aproveitou, e isso é uma das grandes lições que eu levo para a minha vida, né? Depois que a gente acaba aprendendo um pouquinho sobre a Seiko, então a gente começa a aprender alguns detalhes assim que servem para o seu crescimento pessoal também, né? E toda vez que a Seiko encontrou algum problema na frente, ela enfrentou de frente e ela tirou proveito disso tudo. Ela tirou proveito. Por exemplo, em 1903, 1904, teve a guerra sino-japonesa, a guerra russo-japonesa, né? Teve a guerra contra a Rússia, Japão e Rússia. E nessa época, então, o Japão Imperial confiscou todas as indústrias e pediram para que cada indústria fizesse uma parte do armamento bélico. E a Seiko, por ter tornos, né, pequenos, ela começou a fazer então as pontas das balas, né, dos cartuchos, né, de munição, nas suas máquinas ali. Só que na hora que eles começaram a fazer, o exército japonês, ele trouxe um know-how diferente para fazer as balas. Então isso ganhava muito tempo. Ganhava-se bastante, como é que eu vou dizer, agilidade na produção das ponteiras, né, das munições. E a Seiko aproveitou todo esse know-how para então limpar um dos maiores gargalos que eles tinham na produção, que era a produção de eixos, né, a produção dos eixos dos calidos, das rodas, né, que era muito difícil de produzir com tornos, como é que fala? Acabava ficando um gargalo, né? Porque produzia-se muita roda, mas não conseguia se produzir os eixos para poder construir os relógios, né? Então, por isso aí, então, a Seiko aproveitou esse know-how e acabou ganhando um crescimento de produção ali,
quando ele consegue então lançar um relógio de bolso que acabou ganhando boa parte do mercado japonês, justamente por conta do custo ter ficado barato, por conta dele ter limpado esse gargalo de produção, que era a produção dos eixos, né? Outro caso interessante que também a gente vê que eles aproveitaram de uma dificuldade e conseguiram crescer muito mais, é o terremoto de 1923. Para quem não sabe de um pouquinho de história, tá? Em 1923, nós temos o grande terremoto de Kanto, lá no Japão. Para quem não sabe, o território de Kanto é onde engloba a cidade de Tóquio. Esse terremoto foi tão forte, e ele aconteceu num momento tão inoportuno, vamos dizer assim, porque ele aconteceu pouco antes do meio-dia, e era justamente o horário onde a grande maioria das mulheres ainda estavam cozinhando, né? E naquela época a grande maioria deles não tinham fogareiros a gás, a maioria deles era fogão a lenha ainda, né? E as casas japonesas, a grande maioria em madeira. Isso foi a combustão perfeita, então criar um incêndio catastrófico em Tóquio, né? E para piorar mais a situação ainda, houve um tsunami logo em seguida. Então centenas de milhares de pessoas perderam as suas vidas nesse terremoto, e a grande parte da produção como é que fala, das indústrias japonesas acabaram se perdendo naquele terremoto. A Kasei Kosha também não foi diferente, porém ele aproveitou-se dessa tragédia, e ele conseguiu renovar então o seu plantel de máquinas, né, que já tinha 30 anos de utilização das máquinas. Ele conseguiu ter máquinas novas ali para trabalhar, e com essas máquinas novas, então, ele conseguiu ampliar sua produção de relógios, certo? E com isso ele consegue, então, em um curto espaço de tempo, retomar toda a produção de relógios. Então, mais uma vez, um ponto negativo que levou para um ponto positivo para a Seiko. E também, agora, depois do pós-guerra, aquela divisão que eu já contei essa história também, a Segunda Guerra Mundial, depois da Seiko já ter passado por vários e vários tormentos durante seu período, seu curto espaço de vida, né? Porque tinha pouco mais de 50 anos ali. E eles conseguiram, então, eles perceberam que Tóquio ia ser devastada por conta dos bombardeios, então eles começam a dividir. Então, a fábrica central da Seiko ficou vazia, eles criaram várias microfábricas, né, em toda a região metropolitana de Tóquio, fazendo com que a produção não se concentrasse num ponto só. Então, se houvesse um bombardeio, eles não perderiam toda a fábrica, eles perderiam uma parte da fábrica. Então, isso aí seria um fato bem interessante. E desse final dessa Segunda Guerra Mundial aparece então a grande estratégia que fez com que a Seiko alavancasse o seu avanço tecnológico, né? O seu avanço tecnológico, que é tão conhecido até hoje. Tá? Que é tão conhecido até hoje. Mas por que isso aconteceu? Justamente por conta da divisão entre a Daini Tóquio e a Daini Sua, né? Então, essa grande divisão que aconteceu ali, a mesma empresa tem dois pontos diferentes, e elas se competirem entre si, que foi uma sacada espetacular de Genzo Hattori, que é filho do Kintaro, que é o fundador da Seiko. Essa grande sacada que ele teve, talvez seja o estopim, né? O estopim de todo esse crescimento tecnológico que a Seiko teve. Mas por que todo o crescimento tecnológico saiu desse estopim? Porque o japonês ele tem uma situação muito inquietante, né? Que ele não gosta de ficar em segundo. Ele se esforça ao máximo para ser o primeiro, tá? Mas ele sabe reconhecer quando ele é ultrapassado, porém ele não gosta disso. Então, por isso mesmo, quando você cria dois grupos rivais e ao mesmo tempo na mesma empresa, poderia dar tudo errado, mas talvez por conta da cultura japonesa, esse negócio de fazer o melhor, né, o famoso gambare, né, então dar o melhor de si. Então isso aí acaba refletindo justamente na produção de novas tecnologias. Cabe se lembrar que depois da decretação de separação de Sua e Tóquio ali, criada por Genzo Hattori, fazendo com que as duas virassem rivais, nós temos os grandes avanços tecnológicos que perduram até hoje.
Por exemplo, nós temos o Sprung, né? A liga metálica que é utilizada até hoje para as cordas e para o balanço do relógio, um metal completamente diferente que não perde tanto a elasticidade. Outro avanço tecnológico que a gente pode citar da década de 50, o Magic Lever, né? O Magic Lever é o sistema de alavanca mágica que faz o automático carregar o relógio, né? Então isso aí é um avanço de 1950, para vocês terem uma ideia. Outro avanço que podemos citar aqui, o sistema DiaShock, né? Ou DiaShock, algumas pessoas chamam de DiaShock, outros chamam de DiaShock, que é o sistema de anti-choque, né? do eixo do balanço, que a Seiko criou também na década de 50. Nós também temos ali outro avanço tecnológico, que é o Diafix, que é o sistema de rubis, né, que cria uma bolsa de óleo dentro do rubi, e essa bolsa de óleo faz com que o eixo esteja sempre lubrificado. Então aí tem um fato interessante, porque em 1960 eles lançam o modelo Gran Seiko, 1960. Em 1964 eles lançam o segundo modelo do Gran Seiko, e eu tenho uma passagem que eu li a respeito da Seiko, que quando eles foram recriar o Gran Seiko no final da década de 90, então eles foram ver todos os avanços tecnológicos que tinham sido, no começo da década de 90, né, quando eles estavam criando o projeto 9F, que era o calibre quartzo, né, o calibre quartzo para o Gran Seiko. Eles foram analisar, então, todos os processos de fabricação de um Gran Seiko. E um dos engenheiros, né, conta que ele estava procurando uma maneira de fazer com que o relógio quartzo do Gran Seiko pudesse ter uma longevidade maior. E ele descobriu que o Diafix, né, esse sistema de lubrificação das rodas através do rubi, né, era tão perfeito que tinha relógios que eles estavam desmontando 30 anos depois e o eixo ainda estava lubrificado em perfeitas condições. 30 anos depois, tá? Então isso aí expandiu bastante a visão deles, como o Diafix era muito eficiente. E até hoje a gente utiliza essas tecnologias nos relógios que você tem no pulso. Para você ter uma ideia, essas tecnologias foram criadas há mais de 60 anos atrás. Tá? Essas tecnologias como o Sprung, como o Diafix, como o Diafix, né? Ou DiaShock, o DiaShock, depende de quem esteja lendo, tá? O Sprung, de alta tecnologia, a liga metálica, né, de alta resistência, e também o sistema de alavanca mágica, o Magic Lever, que eles criaram tudo isso na década de 50, aproveitando todo o avanço tecnológico que eles podiam ter no pós-guerra. Tá? Então, logo depois do pós-guerra, você viu mais uma vez. E agora, novamente, a gente vê a Seiko se recriando de novo. Por que ela está se recriando de novo? No final da década de 90, a gente vê a Seiko meio perdida no tempo. Por que perdida no tempo? Porque eles não sabiam se investiam em cima de quartzo ou se eles investiam em cima de automático. E a gente começa a ver, então, o movimento das indústrias suíças para o lado dos automáticos, né, e abandonando um pouquinho os quartzos. Então, a Seiko também começa a apostar nesse lado dos automáticos e começa a recriar. E a Seiko leva uma sorte tão grande nesse sentido, que a gente começa, então, a ter um movimento dentro dos países emergentes, dos países ricos, né, dos países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, na Europa, histórias recontadas sobre relógios, né? Como a história recontada do Capitão Willard, como a história recontada do Seiko Arne, como a história recontada do Seiko Pulg. Tá? O Seiko Pulg talvez seja o grande, vou dizer assim, o grande motivo da Seiko ter renascido dentro dos Estados Unidos de uma maneira consideravelmente inusitada, vamos dizer assim. Por quê? Porque de um fato histórico que ninguém conhecia no começo do século XXI agora, uma pessoa, um curioso, né, vê no pulso do Capitão Pulg um relógio laranja, né? E esse relógio laranja, ele falou assim, mas isso não é um ômega, esse relógio não é ômega. E a ômega patrocinava o Capitão Pulg ou a NASA, né, para os experimentos no espaço.
no começo da década de 70, e esse curioso, ele viu aquele relógio no pulso, numa foto inusitada ali no começo do século agora, e ele descobre, então, ainda com a grande sorte ainda que o Capitão Pogge ainda estava vivo, agora Coronel Pogge, se não me falha a memória, e ele manda uma carta para ele perguntando justamente sobre de onde que vinha, né, esse relógio, porque esse relógio não era um relógio da Ômega. E o Capitão Pogge gentilmente responde, né, para esse curioso, dizendo que era um relógio Seiko, um speed timer, laranja, né, que ele ainda possuía até os dias naquela oportunidade, ele ainda possuía o relógio. E por conta desse pequeno conto, desse pequeno acontecimento, percebeu-se que o Seiko Pogge era um relógio automático, e foi o primeiro relógio automático a ir para o espaço. Daí, a partir daí, quando se distribui essa notícia, que ia haver um leilão do primeiro relógio automático que ia para o espaço, aí começa uma corrida mundial para correr atrás do Seiko Pogge, né? E através das pessoas começam a procurar lá na internet, né, Seiko Speed, Seiko automático, aí começa a aparecer Capitão Willard, começa a aparecer Turtle, começa a aparecer N modelos de relógios automáticos, certo? E aí eles começam a descobrir novamente o Capitão Willard, começa a acontecer todas as histórias que eles foram acontecendo tudo ali. E com isso começa, de uma certa maneira, a ter a Seiko novamente na ponta da língua dos americanos. E isso aí acaba alastrando para o mundo inteiro. Então, por isso mesmo, se a gente for começar a contar cada acontecimento histórico que acaba levando a Seiko a ter um crescimento muito maior, a gente começa a perceber que todos os acontecimentos os acontecimentos históricos acabaram prejudicando a Seiko. Mas de uma maneira ou de outra, a Seiko utilizou isso como um estopim para poder crescer cada vez mais. Então, o que eu mais achei interessante é que, por mais que tentassem derrubar a Seiko, ela sempre dá um jeito de levantar. É isso que mais me impressiona dentro da Seiko, certo? Era para ser só um relato de 2 ou 3 minutos, acabei já falando quase 20, mas assim... Hoje eu tirei o dia para falar um pouquinho dessas histórias da Seiko que eu acho que são impressionantes, tá? E agora a gente começa a ver que a visão que a Seiko tem do mundo da urologia talvez esteja muito além do que muitas pessoas imaginam que eles possam estar vendo. Porque a gente vê, por exemplo, em 2000, a Epson comprar a Oriente não faria sentido nenhum, né? E assim mesmo, essa compra da Oriente em 2002 e concretizado, então, 51% em 2009, fez com que a Seiko tomasse um outro patamar diferente agora. Por quê? Porque ela tinha dentro do mesmo guarda-chuva ali a Oriente e a Seiko tinha que dar um jeito de ser maior que a Oriente, né? E a Oriente, o que faltava para a Oriente era capital. E hoje, com a Epson por trás, ela tem capital para fazer investimento. Então, isso aí ajuda muito. Um fato interessante da Oriente em 2017, por exemplo, quando a Seiko então determina um novo CEO, né, um novo diretor para a Oriente. Então, ele vai conhecer toda a planta da Oriente para descobrir o que eles poderiam estar mexendo ali para poder melhorar a qualidade da Oriente. Duas coisas me chamam muita atenção. Duas coisas me chamam muita atenção durante essa vistoria que o presidente fez na Oriente, tá? E ele descreve lá e eu achei muito interessante. A primeira coisa que ele descreve é o seguinte, ele entrou num departamento da fábrica ali que produzia os calibres, né, as pontes dos calibres, então a parte de prensas ali onde construía os calibres e tudo mais, dos relógios Oriente, o 469, então tão famoso 469. E ele cita de uma maneira assim muito interessante, que ele fala assim: eu nunca vi tanta máquina velha junto. Foi isso que foram as palavras do presidente da Oriente, então que foi designado pela Seiko para poder assumir a Oriente.
Tinha máquinas ali que produziam calibres da Oriente, que eram máquinas da década de 70, de quando começou a produzir o 469, certo? E essas máquinas continuavam a produzir os relógios Oriente até hoje, tá? Então, aí depois dessa verificação da condição técnica que eles tinham e conseguir produzir calibres precisos como eles estavam produzindo, o presidente da Oriente ficou até espantado. E ele disse o seguinte, nós não temos como manter esse 469, vamos ter que redesenhar esse 469. E aí nasce então o F49. Isso em 2017, nós estamos falando de 5 anos atrás, certo? Então, por isso mesmo, a Seiko tem um papel fundamental para o renascimento da Oriente. E agora, apesar dela ser Oriente, hoje ela ganha o pedigree Seiko, né? Ela ganha o pedigree Epson, que é a Seiko. Então, hoje a Seiko é muito mais do que um simples instrumento de marcar as horas, né? Muito mais que um instrumento de marcar as horas, é um instrumento que conta a história desses últimos um século aí que a gente viveu. E se você começar a perceber a magnitude, né, da história, fica impossível não se apaixonar por um relógio Seiko, ok? E aí, pessoal, o que você achou do vídeo? Gostou? Você concorda com as minhas afirmações desse vídeo? Se você concorda, vai lá, deixa aqui seu joinha aqui embaixo, que vai ser muito bom. Principalmente se você comentar e dar um feedback para mim, vai ser melhor ainda, tá? Então eu espero o seu feedback e siga os outros vídeos aí que a gente vai recomendar para você desse canal aí. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.